Mateus capítulo 11 é a nossa aula de hoje e vamos aqui ler alguns versículos para a gente poder sintonizar e vamos aqui discutindo, falando sobre esse capítulo aqui, que é bastante interessante, porque aqui na verdade nós temos aqui a resposta de João, nós temos aqui resposta de Jesus a João, pergunta de João, resposta de Jesus a João. Nós vamos ler aí, André, me ajuda lendo aí, porque aqui nós temos, eu acho, não sei, eu acho que dá para falar o capítulo todo, mas lê aí, André. Do 1 até quando? Vamos ler até o 15, depois eu prossigo. Vou tentar fazer uma narrativa até o 15, para a gente encontrar aqui alguma coisa assim interessante, entendeu? Mateus 11. Certo. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer: És tu que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondeu, dizendo: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que foste ver? Um homem ricamente vestido? O que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que o profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que nascidos de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, aqui, não somente até aqui, mas até o final do nosso discurso, é muito interessante esse capítulo, porque as pessoas costumam ler esse capítulo e não entender, assim, o que nele consiste, simplesmente pelo fato de ficar procurando coisas que não existem no contexto, na narrativa, e também ficar procurando critérios, situações que uma vez foram explicados pela religião, às vezes é de praxe na religião. Deixa eu melhor fechar aquela janela ali que está zoando, tá? Se ficar calor, aperta aquele botão lá e guarda.
ficar calor, André, aperta aquele botão lá, ó, daquele controlezinho ali, ó. Pediu o Roberto para dar um corte nesse pedaço aqui. Liga aí, se esfriar, liga. Ó, baixa essa pressão. Então, simplesmente pelo fato de já ter estabelecido em si um pensamento que alguém ensinou de uma forma errada, e comumente isso acontece no meio da religião, sobre aquilo que se vê e sobre aquilo que se fala no contexto desse capítulo 11, e às vezes se falam coisas assim completamente desassociadas daquilo que está aqui, porque começa da seguinte maneira: tendo acabado Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Olha só, no capítulo 10 ele tinha enviado os 12 discípulos para poder pregar. Nós já temos essas aulas, foram na semana passada e na retrasada, no capítulo 10. Então, quando ele acaba de dar essa instrução, ele prossegue no que ele estava fazendo. Ele envia os caras, mas ele não para. Ele acabou de instruir, ele prossegue também pregando, ensinando nas ruas, nas sinagogas e nas cidades da região. Ora, quando João do cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Gente, olha só, vou fazer uma análise aqui desse cara que está aqui, desse João perguntando, com o João lá no início que dizia assim: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos de arrependimento, e não dizeis ou arrazoais em vosso coração que sois filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E outro comparativo também, os soldados perguntando: e nós que devemos fazer? Contentai com o vosso soldo. E ele falando para Herodes: não é lícito possuir a mulher do seu irmão Herodes Filipe. Ele falando isso, o que tem a ver, esse João que está aqui perguntando: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? A associação da atitude aqui com aquela atitude lá, ela é parecida, é similar ou é completamente diferente? O que se vê aqui? Muito diferente, parece até um outro cara, não parece? Porque lembra do batismo de Jesus? Ele, antes do batismo de Jesus, disse assim: ó, eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse, eu não sou digno nem de desatar as alpacas dos seus pés ou carregá-las. Quando o Jesus aparece na frente desse cara, ele pega e diz assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com essa fala, não tem dúvida nenhuma na cabeça de João quem é a pessoa daquele sujeito que apareceu. Ele sabe quem é aquele cara que apareceu. Talvez ele nem sabia que o nome do cara era Jesus, mas ele sabia que aquele cara que estava vindo era o Filho de Deus. Independente do nome dele, se fosse Jesus ou Joaquim, mas porque o nome não tem nada a ver, só deram o nome para aquela pessoa, e ele identificou que aquele sujeito era o Filho de Deus, ele não tinha dúvida nenhuma disso. E agora, já no final do seu ministério, o cara, eu digo final porque mataram ele depois, o cara está aqui cheio de dúvida, velho, sem saber quem é Jesus e se é ou se não é, porque a pergunta dele aqui, ele não está com dúvida: és tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Ele está ali balanceado, ele está aqui numa situação completamente diferente do que é aquela lá no Jordão. Agora, por que isso? Porque ele foi ficar falando na cara do Herodes que ele não podia pegar a cunhada dele. Aí o Herodes ficou chateado, botou o cara em cana, entendeu? Ele estava em cana, e agora, gente, a estrutura psicológica do cara abalou, entendeu? A estrutura psicológica de qualquer um, né? Abaixa aí que tá. Ele ligar no botão de dar para baixar. Então é o seguinte, o cara
Entendeu? João não comungava com as paradas erradas, pela conduta que se lê nos evangelhos, é um cara decente, entendeu? É um cara que prima pela verdade, que procura guardar a palavra de Deus. Tanto que ele procurava guardar a palavra de Deus que ele não tinha nem espaço no templo, ele teve que ir para o deserto. Se ele fica falando de palavra de Deus no templo, Deus ripava ele, entendeu? Não ia deixar, ele teve que vazar para o outro lado. E ele está lá e tal, numa boa, fazendo aquilo que lhe compete. É um cara que detentor da palavra, que o próprio Jesus dá testemunho, como nós acabamos de ler, que ele é mais do que um profeta. Se ele fosse qualquer um, Jesus ia falar, é mais um sete que está aí, meu, entendeu? Esquenta a cabeça para ele não. Mas Jesus dá testemunho, ainda diz que dos nascidos de mulher, não tem um que seja maior do que o João. Ou seja, João era um homem íntegro. Então, um sujeito íntegro que anda numa boa, que procura a justiça, a verdade, o caminho reto, andar em retidão, agora está em cana, meu irmão, por conta da pregação do reino de Deus. Isso aqui, gente, não adianta, isso acontece com a gente, aqui eu não estou em cana, por isso que eu estou aqui normalzinho, entendeu? Agora, se eu estivesse em cana sem motivo, quem já vai em cana com motivo já fica triste. Com motivo lá está errado mesmo, merecia ser preso segundo a lei. Ele já fica abatido, vivi 10 anos dentro de presídio, evangelizando em presídio e tal. A galera fica como destruída, até ele acostumar com aquela situação. Ele acostuma, mas feliz não fica, entendeu? Ele fica em cana lá, ele para de chorar, ele para de dar lamúria, fica ali um pouco na dele, aprende a sofrer quieto, mas cabisbaixo, não está 100%. Então João estava ali como? Agora tem dúvida, cara. Agora isso aqui não é incredulidade não, gente, isso aqui é fraqueza humana, entendeu? E às vezes a gente quer julgar as pessoas, a gente quer falar, ai, fulano de tal, teve dúvida, fulano de tal, isso. Falar é fácil, vai lá viver que eu quero ver. Entendeu? Falar é molezinha, agora vai lá tu ficar em cana. Aí é rocha. Então, eu acho que se virar aquelas aletas para lá, melhora daqui, já está fazendo falta. Então é o seguinte, João está lá em cana e ele ficou nessa condição aqui, gente, balançou, qualquer um pode balançar. Entendeu? Qualquer um pode balançar, qualquer um fica desestruturado, isso aqui é a realidade, gente. Nós somos seres humanos. Imagina se tu vai em cana injustamente, botar em cana lá, porque você está falando o certo. O que deveria ser dito, você está falando, e aí, agora te colocar em cana. Jesus responde, porque Jesus sabe da condição do cara. Entendeu? Ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Olha só, Jesus também tem uma palavra muito interessante. Vai lá e fala o que você está ouvindo e vendo. Ele nem se vangloria, ele não dá testemunho dele mesmo não, entendeu? Ele não chega e diz, olha isso aqui de pai e tal, papapá, ele não enche a bola dele não, entendeu? Ele diz assim, ó, os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Isso daqui, gente, é uma coisa crucial dentro desse capítulo no todo, porque quase todo o capítulo vai girar em torno disso aqui. De quê? Do versículo 5. É um versículo chave nesse capítulo. O que é? Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são purificados e os surdos ouvem. E os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Gente, quem são essas gentes aqui nesse tempo, nessa época? Quem são essas pessoas? O que eles representam? Como o Evangelho fala sobre essas pessoas e como essas pessoas são classificadas no Evangelho por aquela sociedade no todo? Discriminados. Essa turma aqui são os discriminados. Essa turma aqui é a turma que não tem acesso ao templo, entendeu? Essa turma aqui é a turma que não tem acesso ao templo, é a turma que não tem casa, é a turma que não tem dinheiro, é a turma que está no sufoco, está no osso do caroço, entendeu? Que não tem direito a nada. Quem são os cegos? Os cegos, eles faziam o quê? Esmolavam, mendigavam. Os coxos, o que os coxos faziam? Não podia ter acesso ao templo por conta da sua condição física. Os coxos faziam mesmo que os cegos.
também pedia esmola. Os leprosos, quem são os leprosos? Ficavam em casas separadas das cidades porque eram impuros, entendeu? Se está logo separado da cidade, também não podia estar no templo. E os pobres, quem é os pobres? Os mortos são ressuscitados. Os mortos são literalmente mortos, definitivamente mortos. E os pobres, quem são os pobres? É aquela gente que não podia nada, que não tinha nada, que ficava, em muitos casos, assaltava, em muitos casos tentando dar um jeito de viver, em muitos casos pediam esmola, em muitos casos eram vendidos como escravos porque não tinha mais condições de nada, não tinha mais nada, não tinha mais uma vida social e sociável. Então, ele pega e diz assim: olha, as pessoas discriminadas estão encontrando socorro. Aqueles que são tidos como nada, que é a escória da sociedade, aquelas que a sociedade dá as costas, aquelas pessoas que a sociedade não tem prazer, aquelas pessoas que a sociedade prefere nem vê-las, são estas pessoas que estão sendo socorridas pelo reino dos céus. Porque a sociedade quer ver alguém de status. A sociedade gosta de se assentar para almoçar. Sabe com quem que eu almocei hoje? Não é assim, já viu? Fulano chega e manda assim. Aí às vezes, sabe quem me ligou? E fulano de tal, quer até contar que fulano ligou para ele. Tu tá querendo saber? Não tá não, mas tipo, fulano me ligou. Mas daí, fulano te ligou. E é assim, fulano me ligou e tal. Se é um cara comum que ligou, ele não fala isso, fulano me ligou. E nada, ainda pega e olha assim, esse cara é acontece, não entendeu não. Ainda manda essa ainda, entendeu? Porque as pessoas de alto poder aquisitivo, as pessoas que têm status em meio à sociedade, que tem um padrão de vida um tanto quanto elevado, essas a sociedade gosta muito de receber, entendeu? De braço aberto. Não, senta aqui, tu tá comigo a hora que você chegar, quiser e tal, e pá daqui de lá, e é mais ou menos assim. Agora, quem é que vai querer receber um servo? Me engano. Quem vai querer se assentar com um coxo, esmolando? Né? Quem é que vai querer sair na rua ou se apresentar em algum lugar como um leproso? Quem é esse? Quem é que vai se misturar com os mortos em meio aos cemitérios, em meio aos defuntos, em meio a cerimônias fúnebres? Meu irmão, tu vai caçar um restaurante para ir, um parque, um cinema, um lugar maneiro, tu vai em cemitério, no ruim de tudo tu vai se tu conhecer, cara, e mesmo assim a gente ainda dá uma barrigada, mesmo assim a gente não foi porque eu estava trabalhando, eu estava não sei o que. Duvido que alguém vai ali, pô, tem um morto aqui na Rua Sul, vou dar um pulinho lá. É ruim, não vai nada. Vou lá me condoer, vou lá trazer uma palavra, vou lá simplesmente experimentar um ombro. A gente não tem nem essa cultura. Isso é escândalo que eu estou falando aqui, não é escândalo? É escândalo, porque a gente não tem essa cultura. Está morto ali, não sei quem é, problema. A gente é assim, não adianta disfarçar e nem está morto lá, a gente nem vai saber, amigo. A gente não tem esse costume. Fala que fez alguma coisa, né? Depende do que está morando, a gente vai ser. Eu estou dizendo mais direto no cemitério mesmo, assim, generalizando, nem qualificando que tipo de morte que for. Mas não é o nosso costume, ainda mais se for esse aí, ô Júlio, que você falou, aí que a gente vai passar de largo mesmo, entendeu? Tá vendo como é que é a sociedade? Entendeu? Os surdos ouvem, né? E os pobres é anunciado o evangelho. Quem que é pobre, meu irmão? Pobre, caramba, o cara quer receber um rico. Pobre, que mané pobre. Se chegar o rico lá, ele nem cobra. Não, que isso, velho? A gente não vale isso. Ainda manda assim ainda, nem cobra o cara. Que é isso, irmão? Certo. Porque na realidade nós discriminamos as pessoas. Na verdade, a gente não quer nada com cego, nem com coxo, nem com leproso, nem com surdo, nem com morto, nem com pobre, nem com nada disso, porque a gente discrimina. E existem vários tipos de cegos hoje. Ele é discriminado por uma série de situações, entendeu? Talvez ele é discriminado por outros motivos.
Talvez ele é discriminado porque é gay, né? Talvez ele é discriminado porque é maconheiro. Talvez ele é discriminado porque ele é assaltante. Talvez ele é discriminado porque ele não tem um carro zero e todo mundo onde ele frequenta ou trabalha tem. Talvez ele é discriminado por conta da veste, cara. Fulano se veste assim, ele está ali, mas a veste dele não é aquele tal, o sapato dele não é esse, a calça é da marca tal e parará, parará, parará. Então aí já começa a tirar o cara de ideia. Entendeu? Às vezes ele é discriminado, tem tantas situações aí, cara, pra gente, tantos aplicativos e aplicabilidade pra gente encontrar os meios e motivos pelos quais as pessoas são discriminadas, são inúmeros. Então tem uma pancada de tipo de servo aí, cara, tem uma pancada de tipo de coxo, de leproso. Aqui foram especificados alguns da época, hoje a gente tem uma série de situações para especificar, não é verdade? Temos uma série de situações para especificar aqueles que são discriminados. Mas a estes que todos dão as costas, é a eles que chega um socorro. Então a gente tem que tomar cuidado para quem a gente está dando as costas, sabe por quê? Porque talvez Deus está coladinho com ele e ele está discriminando o cara. Entendeu? Às vezes Deus está lá, ó, alegre e saltitante porque está na vida daquele ser e a gente está discriminando aquele ser, entendeu? Porque o cara está comendo podrão ali na esquina e tu está sentado na picanha, entendeu? Aí tu que nada, por conta de comida e bebida e veste, as pessoas são discriminadas. Por conta de comida, bebida e veste, a gente dá as costas para Deus. Local de moradia, a gente começa a fazer escolha, fulano mora aqui, Bertano mora colar. Aí já começa com essa palhaçada, um mora na Vieira Solto e outro mora na Gamboa, né? Aí já começa não, esse aqui mora em tal lugar, mora no Alto Leblon, e esse aqui mora no Vidigal, aí o outro é da Rocinha. Não, eu sou de São Conrado também, mas é na beira da praia. Aí começa essa onda de discriminação. E agora, de fato, ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim, ou seja, aquele que não se sente ofendido por mim, porque eu faço isso para essas pessoas, é o que ele está dizendo. Aquele que não se escandaliza porque, pô, eu vou ficar com esse Jesus que anda com cego. Olha, onde esse cara está com pobre, meu irmão, ele está com pobre, entendeu? Está com surdo, com mudo, com leproso. Eu quero saber desse cara. Não quero nada, isso é se escandalizar nele, entendeu? Porque o Senhor Jesus, cara, aqui, dentro de uma forma tipológica e arquetípica, ele vai atrás de qualquer tipo de gente, tu está entendendo isso? E na nossa cabeça hoje, Jesus só anda com um cara crente, com um cara da religião, com um cara que tem uma Bíblia debaixo do braço, com um cara que está de terno, com um cara que fala 1 quilo de mistério, entendeu? Com o cara que vai para o monte, com o cara que jejua. A nossa cabeça é assim. A cabeça dos seres humanos e da sociedade também é assim. Se Pinto Malandro subiu aqui para de tatuagem, que pai bola com cabelão, aí a galera já fica, pô, não, que tal, já começa já a olhar o cara de uma certa forma, porque ele não tem o estereótipo que a sociedade impetrou e agora sancionou como a aparência de um homem de Deus. E homem de Deus tem aparência, amigo. Olha João como é que estava, vestido de pele de animal, com a parada amarrada no cinto, amigo. Oh, comendo um negócio sinistro. Comendo parada que o nego nem comia, né? Gafanhoto e tal. Não é costume do judeu comer gafanhoto. Em outros países sim. O mel silvestre, beleza, show de bola. Mas olha a aparência de João, cara. A aparência do Oséias, casado com uma prostituta. Entendeu? Do Jeremias, preso. Quem tinha uma aparênciazinha boa era Isaías e Daniel. E olha lá, entendeu? Olhe lá os outros, né? Porque Isaías era da linhagem real, era sobrinho de rei. O Daniel era príncipe também. Então esses caras tinham uma boa aparência. Agora o restante, amigo. Eliseu parecia mais maluco do que outra coisa.
Entendeu? E a rapaziada está muito preocupada. Jesus, a aparência de Jesus, não tinha aparecido em formosura, nenhuma beleza viva para que desejasse. Jesus era um cara simples, com uma túnica simples de roupa comum, entendeu? Aparentemente, na cabeça das pessoas hoje, nunca seria um homem de Deus. Jesus entra aqui, com a roupa comum, ia sentar aqui. Se Jesus está vivendo aqui hoje, velho, deixa eu te dar o papo. Ele não tinha dinheiro para comprar terno e gravata, só se alguém desse para ele. Aí ele ia chegar com roupa comum, talvez de chinelo, de dedo, entendeu? Comendo arroz e feijão, se sentando ali no botequim onde a gente acabou de passar ali na curva, ali no meio da rapaziada. A gente tinha aquele doido que estava lá da gente. A galera tomando uma gelada e senta ali, aí, como é que tá? Então, comigo, não vai, tá. Beliscar ali alguma coisa que estivesse rolando, dando uma ideia na turma. Quem ia dizer que ele era o profeta? Quem ia dizer que ele era o homem de Deus? Ninguém, meu irmão. Ninguém. Ia dar uma esculachada, porra, aquele cara, né? Ele parece que você vacila pra caramba, tudo onde ele tá. Vacila pra caramba, tá viu? Tá lá com o leproso. Pô, o cara parece que, pô, ele tem que se tocar também, né? Sociedade que a gente vive, o cara tá com leproso, brigando, prostituta. O cara esquisito, tem hora, né? Não parece, cara, perturbado, não acho que ele é perturbado. Não era fácil de sentar o pau nele, não era molezinho? Moleza, velho. Sentar o pau nele era moleza, Beelzebub, endemoniado, maluco, doido da cabeça, qualquer nomenclatura que quisesse dar a ele, entendeu? E aí, velho, ele está aqui, ó, aquele que não se escandalizar de mim, porque ele estaria sentado na roda de cerveja ali, velho. Estaria. Se a gente faz o de Jesus, a gente é chamado disso. E agora é o seguinte, a humanidade hoje, de um modo geral, ela tem isso aqui, ó, muito afiado, entendeu? E a língua mais ainda, para meter o pau, para falar, para julgar, e até hoje não mudou, cara, é assim, do mesmo jeito que faziam com ele. E olha que ele se assentava no meio dessa turma para fazer o bem. Os cegos passavam a enxergar. Se ele tivesse sentado numa roda de cego ali agora, que só enxergaria o teco, a rapa de cocaína na frente, ele ia fazer os caras enxergar outra coisa, entendeu? Embora muitos ainda estivessem ainda dando teco, mas ele ia fazer enxergar a vida, a realidade. Se outros estivessem ali no crack, ali ele ia fazer o cara enxergar, assim como fez com as prostitutas e com os cegos, literalmente. Ele estaria mudando a vida de pessoas. Jesus talvez ia parar na Cracolândia, velho. Jesus ia parar na Cracolândia, sentar lá com aqueles maltrapilhos. Gente, aquilo ali aparentemente é um dos piores estágios que o ser humano pode chegar numa Cracolândia dessa que a gente vê por aí. Jesus ia chegar lá na Cracolândia na moral, entendeu? Ia chegar lá numa boa, ia dar a ideia dele ia fazer a galera enxergar. Mas a turma que visse ele lá ia descer o pau, ia chamar de cracudo. Mais um cracudo ali. Ia chamar ele. E aí a galera fazendo isso está se escandalizando dele. Entendeu? E como mais se pode escandalizar na pessoa dele? Quem não recebe o cego, quem não recebe o coxo, quem não recebe o leproso, quem não recebe o surdo, quem não recebe os pobres, automaticamente se escandaliza nele, porque esses são aqueles que ele os recebe. E se a gente não os recebe, logo nos escandalizamos nele. Nele quem? No Filho, na pessoa de Jesus. Se a gente não recebe essas pessoas, nós nos escandalizamos nele. E bem-aventurados são os que não se escandalizam nele. Quem não se escandaliza nele? Quem recebe. Entende isso? Quem recebe não se escandaliza. Não é isso que está aqui no texto, no contexto? Não é o que nós temos aqui, gente? Diz a João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim, porque és tu aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Vai lá e fala,
É isso aqui no versículo 6. E bem-aventurado é quem não se escandalizar porque eu faço isso. Porque se você escandaliza porque eu faço isso, tu não é bem-aventurado. Agora, se você não se escandaliza, porque a gente ficar olhando e não participar do reino é mole. Reino você tem que participar. Entendeu? Se você participa, você não se escandaliza. Se você não participa, amigo, você é indiferente. Entendeu? Você é indiferente. Pô, maneiro, o cara sabe bom, no YouTube dá uma trocando ideia com o coxo ali, a galera tudo discrimina. Pô, cara, a gente pode, só acho isso bacana. Pô, cara, tá errado também. Tá errado também, tu tem que nem achar bacana não, tu tem que comprar o barulho, entendeu? Tem que entrar na briga. Não, o cara segue bom, a galera tá criticando o cara, acho que não tem nada a ver, ele tá ali na moral. Ele tá fumando baseado, ele nem dois deu, só deu ideia, entendeu? Tá? Eu fumei lá também, tava lá e tal, tava doidão, ele só trocou uma ideia, caramba, ele já tava falando besteira do cara, o cara é responsa. Velho, tem que meter a mão no arado, entendeu? Porque o coxo, o cego, ele não está ali para ficar ouvindo história de caô, ele está ali para ser socorrido. E qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Só que prossegue, não acabou não, entendeu? Está junto do outro, não está separado não. E o próximo, como a ti mesmo. Aí o que o Paulo falou? Olha só, sem amor nada seria. O que adianta falar a língua dos anjos e dos homens? Seria como o sino que bate ou que retine. Entendeu? O que adianta profetizar? O que adianta fazer os escassez do corpo a ser queimado, entregar a vida, fazer o raio que parta e não tiver amor? De nada serve, nada serve, não tem. O amor tudo suporta, tudo crê, vai além de todas as coisas. Não se usufruindo, não procura seus próprios interesses. Porque tudo vai passar, mas o amor permanece para sempre, porque Deus é amor. Então, se você vê pessoas sendo discriminadas, não move uma palha, tu é discriminador também, entendeu? Tu é conivente com o ato. Tu não tem sentimento, não tem coração. Você não é movido de compaixão como Jesus é movido. O que move Jesus é o quê? É o Espírito Santo de Deus, meu velho. Se tu não é movido pelo Espírito Santo de Deus, se tu vê um coxo, um surdo, um mudo, um leproso, um cego, um morto, um pobre, e teu coração continua a mesma coisa, brother, pode crer que não tem espírito nenhum, tu está seco, se espremer não cai na gota de óleo. Se tu está passando de lado, o sacerdote e o levita, e não dá nem ideia pro cara que está caído, brother, bom, tu não é nunca, porque aquele cara era bom samaritano. Que socorreu. Então, velho, quem não recebe se escandaliza. Quem recebe é bem-aventurado. Isso está claro aqui? Amém ou não amém? Aí é o seguinte: ao partirem eles, olha só, os caras partiram para ir lá contar a história para João, né? Começou Jesus a dizer às multidões ou às turmas a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Ele faz uma pergunta, a pergunta de Jesus. Um caniço agitado pelo vento, ou um junco agitado pelo vento, que era uma imagem comum no deserto da Judéia, do Jordão. Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Está vendo onde estão a galera de boa aparência? Essa galera de boa aparência está com os coxos? Essa galera de boa aparência está com os cegos? Com os leprosos? Com os surdos? Com os mortos? Com os pobres? Nunca será. Eles estão nos palácios, é o que Jesus falou aqui. Entendeu? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas por que saís? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí enviou eu ante a tua face o mensageiro que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Ou seja, ele é aquele que deveria vir antes de Jesus. E ele prossegue: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João o Batista.
mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha só, de fato, gente, nós que já conhecemos um pouco da história bíblica e da vida do João, Jesus enaltece João de uma forma tremenda. Ele aqui dá uma moral para João, certo? Só que às vezes a gente não consegue entender o que Jesus está querendo dizer, porque Jesus está querendo dizer que ele é mais do que um profeta. Dos nascidos de mulher não teve nenhum que fosse maior do que João. Mas preste bem atenção no que ele diz, olha só. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que o João. Ou seja, aquele que entrar no reino dos céus, ainda que seja um menorzinho, mas se ele receber um coxo, um cego, um surdo, um leproso, um morto e o pobre, ou seja, se ele não se escandalizar em mim, ele é maior do que João. Porque o que é maior? Aquele que anuncia o reino dos céus ou aquele que vive o reino dos céus? O que vive. João teve a oportunidade de ser um anunciador, mas nós temos a oportunidade de participar do reino, entendeu? Ainda que eu seja o menorzinho, eu sou maior do que João, porque João estava falando daquilo que eu ainda ia viver, e de algo tremendo e magnífico que nenhum profeta pôde presenciar. Entende isso? Qualquer um que estiver no reino dos céus, por menor que seja, será maior do que João. Assim diz a pessoa de Jesus. Então, se queremos ser grandes, o que devemos fazer, gente? Receber coxo, receber cego, receber surdo, receber leproso, morto e pobre. Quer ser grande, meu irmão? Eis o caminho. Quer salvação? Eis o Evangelho. Quer encontros? Eis a pessoa de Jesus. Quer ser liberto? Não se escandalize nele recebendo as pessoas discriminadas, porque se você os recebe, quero te dizer uma coisa, meu irmão, você não se escandaliza nele, e ele tem uma bem-aventurança para a tua vida, para ti. Porque bem-aventurado, logo, qual é a bem-aventurança? Ser maior do que João. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim, porque esse é maior do que João. Porque estavam todos ali sendo sabedor de que ele estava falando com os caras sobre a pessoa de João, e todo mundo admirava João. Então ele disse: quem recebe essa turma discriminada é maior do que João. Porque todo mundo ficava admirado quando se dizia de João, quando falava de João, tinha um respeito e admiração. Ele falou: vocês serão superiores a João se você receber essas pessoas. Você não admira o fulano, o ciclano, tentando, tu vai ser muito maior. Não se escandalize em mim, tu serás bem-aventurado. E aí ele prossegue dizendo assim: e desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Por que ele pega e diz isso? O reino dos céus é tomado à força. Você vê a tentação de Jesus com o diabo no capítulo 4. Você vê o próprio João tendo que tomar força, porque a violência contra ele foi grande, tanto que o mataram, entendeu? Ele tomou na marra, porque se ele intimida, ele dança também, entendeu? Você chega aqui, nada, tá tranquilo, a partir de hoje eu vou ficar na minha, tu segura a tua onda, vive a tua vida, tá tranquilo, não tem nada a ver com isso, entendeu? Toca o teu barco, vou tocar o meu aqui na minha, na encolha, numa boa, na moral, me deixa em paz, que eu te deixo em paz, e assim as concessões são feitas e os acordos, e eu prefiro ficar aqui numa boa, e ele dança. João não tinha jeito para ele não, amigo. Ele não era rico, ele não tinha posses, não tinha nada para que alguém pudesse o respeitar. Tinha a presença de Deus, e nego respeitou a presença de Deus, João. Fala você. Hoje tem um monte de palhaço: Deus está comigo e ele vai ter que respeitar, porque vai nada, rapaz. O diabo respeita Deus. Para só na cabeça de doente. Onde que diabo respeita Deus? Deus é que expulsa ele para cá, manda ele para lá e manda para lá. Mas ele não respeita não, tanto que lá no céu se rebelou. Se respeitasse, se rebelar, ia ficar na dele, ia segurar a onda dele. Não respeita não, amigo. Esse cara é imoral. Lúcifer é imoral, entendeu? Não tem esse negócio
negócio de consideração, vou te respeitar, Júlio, entendeu? Vou respeitar o Demetrio, tá? O cara veio de longe, tá aqui junto com a gente, vou respeitar. De tudo que diabo vai fazer isso? O diabo não vai respeitar ninguém. Não vai respeitar ninguém. E nem ser humano. Os seres humanos respeitaram. Quem é a maior expressão do Deus Altíssimo? Jesus. Respeitaram ele? Consideraram ele? Tu acha que você tem mais presença de Deus do que Jesus? Não, seja sincero contigo mesmo, cara. Na moral, responde pra tu. Quem na terra pode dizer que tem mais presença de Deus do que Jesus? Pô, velho, se ripar Jesus, o que tu acha que vai fazer contigo? Não, estou falando sério. Se esculachar Jesus, o que tu acha que vão fazer com você? Na boa mesmo. Não vai respeitar porque afinal de contas. Porque afinal de contas, cara, sai dessa, velho. Não tem essa. Jesus chama a gente para Jerusalém, vem comigo. Jesus chama para morrer lá em Jerusalém. Vamos embora. Quem quiser, venha por mim. Vem morrer em Jerusalém. Eu estou indo. Quem quiser, toma a tua cruz e siga. Aí a turma fica com essa conversa fiada aí. Não sei de onde tiraram isso, cara. Isso foi o diabo. Foi o diabo mesmo que botou na cabeça dos outros que ele respeita alguém. Fechamento do cão. Fechamento do cão. É a mesma coisa que o cara falar, eu sou homem de Deus, isso? Não, depende do jeito que ele fala, porque eu posso dizer, o João, ele não falou isso, mas a atitude dele dizia isso, porque ele preferiu ser preso e ser decapitado do que fechar com os caras. Então ele está dizendo, com essa atitude, eu sou homem de Deus. Só que a galera, quando hoje diz eu sou homem de Deus, é para tirar algum tipo de proveito, para ser anistiado de alguma forma ou ganhar alguma coisa. João preferiu padecer, e ele, uma vez tendo padecido, era prova de que ele era homem de Deus. Entendeu qual é? Era prova de que ele era homem de Deus. Então, o reino dos céus é tomado à força. Os caras já não respeitavam mais a lei do jubileu, que deveria devolver tudo, perdoar tudo, devolver a terra. Estava arrebentando os pobres, arrebentando todo mundo. Era na marra. Se você quisesse mesmo entrar no reino dos céus, amigo, tu tinha que ter coragem, tinha que encarar. Tinha hora que o negócio era tão difícil que Jesus tinha que fazer até pão aparecer para nego comer. Se o negócio tivesse molezinha, tu acha que Jesus é maluco de ficar fazendo pão se tu tem comida em casa? Não é verdade? Se tu está comendo numa boa, ele vai fazer aparecer comida para você. Para quê? Qual motivo? Você vê que o negócio não estava bom? O que tinha que fazer é aparecer comida, tinha que fazer milagres e uma série de situações, porque estava ruim, estava rocha. Entendeu? E aí ele pôs todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Olha só, e se quereis dar crédito a quê, gente? A pregação tanto do João quanto aquilo que Jesus estava falando. Dá crédito ao que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo? Recebe os coxos, os cegos. Recebe os surdos, os leprosos e os mortos. E os pobres. Se tu quiser dar crédito, porque tem gente que não dá crédito nisso, gente. Você está vendo isso acontecendo hoje. As pessoas, os evangélicos, os crentes, e seja lá mais quem for, está dando crédito isso aqui? Está recebendo essa gente, ele? Não está, velho. Por isso que Jesus já é sabedor. Ele diz assim, se quereis dar crédito, porque ele sabe que a turma não está querendo. E quem estava em volta dele também não estava querendo. Se quereis dar crédito a tudo aquilo que João anunciou, e tudo aquilo que eu estou dizendo, que se você não se escandalizar em mim, você vai ser maior do que João. Se quereis dar crédito, ele era o Elias que deveria vir. Eu sei que tem gente que não vai dar crédito. Era mais ou menos o que Jesus estava falando, mas se quiser dar crédito no que eu estou dizendo. Olha só Jesus falando isso, velho. Pensem comigo, Jesus é o cara. E ele está dizendo assim, se vocês quiserem dar crédito. Se a turma não estava acreditando no que ele estava falando, tu acha que o nego vai acreditar em tudo? Quando tu começar a pregar o evangelho, cara, serão poucos que vão acreditar.
tá, porque a maioria não vai dar crédito. A turma não estava dando crédito e era a turma que estava seguindo ele. Está entendendo isso? Tu acha que ele estava falando aonde? Não era no templo não, cara. Era quem estava seguindo ele. Quem estava seguindo ele não estava dando crédito a isso, entendeu? E o que tem de gente hoje que segue Jesus que não dá crédito nisso também. É do jeito que está aqui, é o que está acontecendo hoje, não tem diferença. Não tem que tirar nem pôr, é isso mesmo. Não é isso, gente. Não é isso que está acontecendo. Onde que estão as pessoas recebendo os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos e os pobres? Aonde que está? Nos hospitais. Posso perguntar? Pode. Essa questão aqui de se quer reconhecer ele mesmo é Elias que estava com ele. Em que sentido esse versículo aqui? Esse versículo aqui quer dizer o mesmo espírito do Elias, entendeu? É como quem diz, o Davi há de vir. Quem era o Davi para os judeus? Foi o libertador, entendeu? Foi o que na espada venceu os jebuseus, tomou a terra, estabeleceu Jerusalém, impetrou um reinado de uma hegemonia tremenda. Quem é o filho de Davi? É o cara que vai fazer a mesma coisa. Era o que eles esperavam de Jesus, entendeu? Quem era o Elias naquele tempo? Elias era um cara que era um profeta de veracidade. Elias chegou igual o João Batista, a mesma coisa. Ele mandou para cá, deixa eu te falar um negócio, olha só. Teu Baal diz que é o Deus da fertilidade, que manda no céu, na terra, que faz a chuva cair, que faz a chuva parar. Vou te dar um papo. Segundo a minha palavra, não é palavra de Deus não vai ter chuva e nem orvalho na terra. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Eu sou maior do que Baal. Capítulo 17 de 1 Reis. Quando ele diz, não haverá chuva nem orvalho sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Ele disse isso. Não era a palavra de Deus que estava mandando, era dele. Ele esculachou Baal, esculachou Acabe, esculachou Jezabel. Entendeu? Quem foi Elias? Sumiu na poeira, Deus sustentou o cara. Ele volta depois de 3 anos e meio, vai lá para cima do Monte Carmelo, faz fogo cair do céu, os caras não fazem nada e ele mata todo mundo, segundo a Bíblia, ao fio da espada. 950 profetas, que era 450 de Baal e 400 de Azera. Passou o rodo em todo mundo da parada errada. E mais, depois mandou a chuva descer. Entendeu quem era o Elias? Era um cara desse naipe. O João Batista era o mesmo aí. Não é lícito pegar a mulher do teu irmão, não. E tu tá errado, hein, malandro? Na frente de todo mundo. E o cara era o cara. Ele estava falando com o cara. Da mesma forma que o Acabe era o cara, o Herodes também era. Espírito de autoridade. É, espírito de autoridade. Era mesmo o espírito de Elias. E ele veio para preparar o caminho. Ele anunciou e tal, pá daqui, pá dali, e fez o que tinha para fazer. Era o mesmo espírito de Elias, mesmo para anunciar a verdade, anunciar a preparação da chegada do Messias. Então, o reino do céu é tomado à força. E se quereis dar crédito, deixa Elias escrever de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem não quiser ouvir, meu irmão, vai se escandalizar. Quem não quiser ouvir, não vai dar crédito. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que? O reino dos céus. Ouça o que? O evangelho. Ouça o que? Ser bem-aventurado. De que forma? Não se escandalizando e recebendo essa gente discriminada. Aí ele pega e dá. Tu acha que isso aqui está com conotação de um sermão de correção para redarguir, ou um sermão de alegrias, beijos e aplausos e de bajulações? Para correção, velho. Chamando na xixa mesmo, ó, fica ligado, a turma dá mole com o azar, porque a turma tá dando. Se tu quiser dar crédito, entra por aqui. Se tu não quiser, tu dançou. Porque bem-aventurado, tu não se escandaliza em mim. Qual é a tua? Ele está mandando assim mesmo. Qual é a tua? E aí, vamos lá, ele prossegue. Demetrio, me ajuda aí então. Leu 16 até o 21 vai, 22, 23, 24, 25, até o 25, vamos embora, 16 ao 25.
Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, lidam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não candeastes. Pois vejo o anjo que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí o glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com o pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma tivessem operado milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Olha só, cara, isso aqui é fantástico. Por que eu digo que as pessoas, quando leem isso aqui, têm uma conotação completamente diferente? Não conseguem enxergar o que está escrito, porque até agora eu não estou encaixando nada que pareça, que se entenda, e nem fazendo nenhum tipo de exegese. A gente só está aqui, no que a gente está lendo e ponto. Porque a Bíblia é assim: ou tu acredita ou tu não acredita. Se tu não acredita, tu inventa uma parada para deixar, entendeu? Mas a parada é essa aqui. Mas a quem compararei essa geração? Ele está dando esse papo para aquela turma. Se quiser dar crédito, beleza. Se não quiser, beleza. Mas quem vou comparar essas pessoas que estão em volta de mim? Era o que ele estava falando. E em se tratando dos dias de hoje, a quem vamos comparar essa geração que está à nossa roda, que vive conosco, que faz parte do mesmo cotidiano, que está inserido nesse mesmo contexto, que vive nesse mesmo século? É isso que ele está dizendo. De que maneira vamos comparar? Ele diz assim: essa geração, e eu também digo, é semelhante aos meninos que, sentados nas praças, clamam seus companheiros. São semelhantes a meninos que clamam: tocamos flauta e não dançar. Ou seja, eu não estou entendendo. A flauta tocou, o cara ali dançar, dançou. Entendeu qual é? Tocamos flauta e não dançar. Cantamos lamentações e não pranteaste. Não está entendendo que a flauta é para dançar e a lamentação é para chorar. A galera não estava entendendo quem era Jesus e nem o que ele estava dizendo. É isso que ele está fazendo com essa tipologia, com essa alusão aqui. Está entendendo isso, gente? Ninguém está entendendo Jesus. Jesus está falando. João falou, ninguém entendeu. Por isso que ele está, se quiser dar crédito. Mas eu vou comparar essa geração o quê? Essa geração não entende. Essa geração não percebe. Agora, como pode ser tão igual hoje com aquele tempo? Será que essa geração é a geração que está em meio à graça? É a geração que está debaixo da graça? Ou é a geração que tem acesso à graça? É a geração que visualiza a graça? É a geração que chega a entrar no reino, que chega a ver o reino dos céus, mas não chega a entrar no reino dos céus, como o papo do Nicodemos: necessário você nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Será que tem uma galera que nasceu de novo e está só vendo, mas não entra no reino, porque para entrar tem que nascer da água do Espírito? A quem compararei essa geração? Será que essa geração, o que ele quer dizer são 70, 80 anos? Será que é um século? Ou será que é o povo que vive, visualiza, presencia, nasce de novo, entende, compreende, fica sabendo, chega até a pegar a rebarba da berola da graça, mas daqui a pouco entra pela graxa, entendeu? Será que
Não entra porque não recebe o coxo. Não entra porque não quer papo com pobre, nem muito menos com cego, quanto mais com leproso. Morto, longe de mim. Não entra porque entende o reino de Deus de uma outra forma, porque entende o reino de Deus como uma porta de riquezas abertas e de status, e Deus vai me exaltar nessa terra, e todos verão que eu sou exaltado, porque eu sou menina dos olhos de Deus, e ai daquele que toca em mim, porque o que ele tem preparado para mim, não é esse tipo de conversa que ele está cansado de ver. Só que aqui no Evangelho não tem nada disso, meu irmão. No Evangelho tem serol fininho, ainda vão te pegar. É mais ou menos isso. Não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o discípulo maior do que o mestre. Se fizeram assim com o dono da casa, quanto mais com os seus domésticos. Ele falou no capítulo atrás. E aí a turma está dizendo que vai reinar em vida. Meu irmão, o mundo jaz no maligno. Se tu estiver reinando aqui, deixa eu te dar o papo. Tu está sentado no trono de Satanás, no colo do diabo, reinando por ele. Porque nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Esse mundo não nos recebe. Se está te recebendo e você reinando, amigo, tu é desse mundo. É o fato, é a realidade, é o Evangelho, é o que nele consiste. Não está entendendo nada, meu irmão. Pô, quando vê João não comendo nem bebendo, ele diz: tem demônio. Isso aqui ele está repetindo o que ele disse sobre a flauta e sobre as lamentações. É a mesma coisa. Vem João não comendo nem bebendo, diz: tem demônio. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, diz: eis aí o comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O que é isso? Não está entendendo. Por isso que no final ele diz assim: entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. O papo aqui é de sabedoria, de entendimento. E os caras não estavam entendendo nada. E essa geração, gente, que é a geração que vê a graça, que tem até participação da graça pelas beiradas, mas não entra no reino dos céus, é essa geração que está aí desde os tempos de Jesus. O homem não mudou nada. Desde os tempos de Jesus, que veio e manifestou-se entre nós e não foi recebido. Hoje ele continua sem ser recebido. São poucos os que o recebem e não se escandalizam nele. Quem é que recebe ele? Coxo, bêbado, cego. É quem recebe essas pessoas. Quem recebe o cracudo. Quem recebe um viadinho, entendeu? Quem recebe um endemoniado. Quem recebe um cara oprimido, cheio de demônios e se manifestando por aí. Quem recebe um cara ladrão e dá uma ideia de mudar de vida. Quem recebe um cara cheio de fome na rua, todo sujo aí mesmo, entendeu? Quem estiver recebendo essa gente aí perdida de tudo, amigo, esse está recebendo Jesus. Esse não está se escandalizando nele. Agora, quem está procurando as primeiras cadeiras, os status e as igrejas grandes para pegar, e as ofertas e as portas abertas, eis aí a palavra, não é minha, velho. Você me desculpe, mas a palavra está aqui, brother. Se tu acredita, acredita. Se tu não acredita, também o problema é teu. A vida é tua, Deus deu uma só para cada um. Essa aqui é minha, entendeu? A tua é tua, tu faz dela o que tu quiser. Mas o papo está aqui. Se tu quiser dar crédito, já dizia Jesus. Se tu quiser dar crédito, é contigo mesmo. E aí, olha só. E então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operara a maior parte dos seus milagres, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom é a cidade de onde veio a Jezabel. Se tivesse operado os milagres que em vós se opera, há muito elas se teriam arrependido em silício e cinza, ou seja, pano de saco e cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo que para vós. Ele diz assim: ai de ti, haverá menos rigor. Preste atenção nisso. Ai de ti, Corazim, cidade onde ele andou, onde as pessoas andaram com ele.
Aí ele pega e diz assim: tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu? Porque Cafarnaum estava achando que ia morar no céu, amigo. Até o inferno descerás, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. O que ele está querendo dizer com isso? Essa gente, onde eu ando, onde eu vivi, onde eu preguei, onde eu anunciei, vocês vão dançar, porque vocês não se arrependeram. Quem é essa geração? Essa gente que fala de Jesus, que anuncia Jesus, que canta, que prega e ora em nome do Senhor, que entrega rolo, que fala mistério. Lembra? Senhor, em teu nome expulsei demônio. Senhor, em teu nome eu falei língua. Senhor, em teu nome eu profetizei. Em teu nome isso, em teu nome aquilo. Apartai-vos de mim, maldito por fogo eterno. Essa gente que ficou em volta da graça, entendeu? Essa gente ficou rodeando a graça. Essa gente, ele diz assim: haverá menos rigor para o homossexual, haverá menos rigor para o cracudo, haverá menos rigor para o estuprador, que nunca soube dessa graça, do que para você que viveu em torno dela a tua vida toda e nunca quis receber essa gente, e nunca quis receber as pessoas discriminadas. Para você vai ser um rigor severo, porque você sempre ficou em torno da graça e sempre se escandalizou em mim, querendo os primeiros assentos, querendo se aparecer, se vangloriar, alto se elevando, e mais, se achando salva, sentando na porta da graça, Cafarnaum, dizendo: fulano não vai para o céu, Berta não vai, eu vou, porque eu, afinal de contas, tu vai descer ao inferno. É isso que ele está dizendo aqui. Tu vai descer ao inferno, entendeu? Não tem parte contigo. Aqui tu não entrarás. Quem é essa gente? Na nossa linguagem, na nossa vida hoje, são os evangélicos e os crentes que não recebem Jesus, que fica só falando dele por aí, que prega, canta, expulsa até demônio e tudo mais, mas não recebe o versículo 5, que são os cegos, são os coxos, são os leprosos, os surdos, os mortos e os pobres. Eu não falei que todo esse contexto ia girar em torno disso? Quem recebe a ele? Recebe. Porque qualquer um que receber um desses pequeninos, a mim o recebe. E quem recebe a mim, recebe o meu Pai. Quem confessa a mim, eu confessarei diante do meu Pai. Quem der um copo d'água a um desses pequeninos, receberá o galardão que esse pequenino irá receber. Porque quando foste ver o preso, o enfermo, deste vestimenta ao nu, comida ao faminto, emprestaste alguma coisa, na verdade estavam fazendo a mim. Gente, a linguagem do evangelho é essa, a gente que fica inventando moda e procurando santidades malucas onde não. Separação. Você está pedindo para juntar, o cara você quer separar. Jesus quer que tu junte com a galera e tu está querendo meter o pé. Quer ser melhor, superior. Agora fala vocês. A gente está falando de querendo o evangelho? Eu estou lendo outra coisa? Vem cá, minha Bíblia está errada? Na moral, está igual de vocês? Como é que está? Responde aí. Não, porque de repente, né, tem várias Bíblias aí, não sei. Porque parece que tem uma pancada de Bíblia por aí, não parece? Por que quando se lê esse capítulo não se diz só o que nele tem? Porque não se diz só isso? Para que mais? Se ficar inventando, você está dizendo que a Bíblia não é suficiente, está entendendo? Vai? Se tu acrescentar ou tirar, você está dizendo que isso aqui está errado, entendeu? Eu acho que é melhor eu botar essa parada aqui que eu penso. Parar desse negócio de colocar coisa que a gente pensa. Eu recebi uma visão, uma unção fresquinha, brother, não vai descer mais nada. O que tinha para descer era Jesus, e ele deixou a palavra. Não espera outro. Mas o problema, João, é que eu estava aqui conversando com você no telefone, é que as igrejas, de modo geral, quando elas fazem um seminário teológico, base, médios, até bacharel, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer com você. Na faculdade, como assim, você aprendeu em outras faculdades tem a BES, em outras faculdades da área de bacharel em teologia, eu creio que você aprendeu a teologia pura.
a igreja, vamos colocar assim, né? A Assembleia de Deus, a Batista, a Metodista, elas dão a teologia da igreja, eles dão a visão deles, daquela maneira que eles pensam, daquela maneira que está entendendo? Eles não vão para o evangelho puro, como você vai estar passando aí. Como deve ser? Porque tem a questão da religião envolvida no meio do aprendizado. É por isso que a religião, quando ela tem a primazia, ela quebra tudo. Porque a primazia tem que ser dada a Jesus, entendeu? Ele é o Verbo, Ele é a Palavra, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Remidor, Ele é tudo em todos, e tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Então a gente tem que considerar isso. Mas a turma não considera isso, aí caça ideologia, pensamento, visão, unção, não sei lá mais o que, visagem, interpretagem, e maluquice, e invenção. Mas se ficar aqui, deixa eu ver, olha só, com muita sinceridade, gente, estou falando alguma coisa difícil aqui? Minha palavra está rebuscada? Está normal, não está normal? Numa boa? A Bíblia é assim, velho. Não tem nada de mirabolância e de que vai entender, velho, é bravo. Não tem não, tá aqui limpinho. Tanto que ele é lâmpada. Já pensou uma lâmpada escura? Não é maluquice? É maluquice, mas a galera tenta escurecer a lâmpada, velho. Eles querem fazer alquimia com a Bíblia, entendeu? Eles tentam fazer da Bíblia uma treva, dizer que não entende, que peraí, vai devagar, que não é bem assim. Como não é bem assim, é assim mesmo, do jeito que está aqui, é assim, eu acredito assim. Do jeito que está escrito, eu acredito. As Escrituras não são trevas, entendeu? Essa luz não é uma escuridade que ninguém possa ver. Se isso aqui fosse densas trevas, como seria a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos? Como seria? Não, a galera que faz dela um espírito demoníaco de ser dentro de uma religião imbecil e maluca. Porque a Bíblia é o que é, velho. Ela está limpinha aqui, brother. A gente não está lendo, não está entendendo? E a gente está versículo por versículo para não ter trauma, para não complicar o negócio. Mas a turma quer fazer dela escuridade aí, velho. Aí complica tudo. É o que eles fazem, né, velho? Entendeu? É o que eles fazem. Então, ele diz: haverá mais rigor do que qualquer outra coisa. Naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Os sábios estavam sabendo de tanta coisa que não conseguia saber de Deus. Mas isso é uma realidade, gente. Sabe o que acontece? Os caras estão tão preocupados com templos, com grandes cruzadas, com monumentos, com dinheiro, com isso, com aquilo. Esquece de Deus, literalmente, brother. Às vezes você chega numa determinada reunião, só tá o que o cara pensa, o que acha que ele quer conquistar. Nós vamos conquistar isso, vamos derrubar essa parede, vamos comprar não sei o que, vamos para lá, porque Deus tem nos abençoado, e nós vamos aqui, vamos ali, o maluco está do lado dele passando fome. Aí se o cara tinha que dar uma ideia, meu irmão, tu tem que ter fé, tem que buscar Deus. Pô, fica ligado, vai orar que Deus vai te responder. E não dá um caroço de arroz, o cara tapar um buraco no dente, entendeu? Não dá nada. Demetrio e Carlos, gente, eles estão aqui hoje conosco, nos conheceram no YouTube, assim como você nos conhece, e veio estar aqui com a gente hoje. Um prazer, Demetrio e Carlos aqui, gente, prazer grande. Então eu estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente hoje. Mas essa aí é a verdade, entendeu? Entendeu, Carlos? Entendeu, Demetrio? É a verdade. Tá ali e tal, mas eles estão achando que sabem de tudo. Já viu? Eles querem explicar, eles querem dizer: não, é assim que tem que ser, assim que tem que ser, por aqui. Não sabe de nada, não sabe de nada. É um idiota completo, porque rejeita Deus,
É um imbecil e burro, porque se fosse sábio, receberia o coxo, o cego, o surdo, o leproso, receberia o morto, receberia os pobres. Tu não está recebendo ninguém, cara, por isso que tu é um idiota completo. Entendeu? Tá lá, aí Deus vai se revelar quem? Sai se revelando por aí, meu irmão, entendeu? Sai se revelando, e ele sai se revelando a quem quiser, entendeu? Ele se revela mesmo. E aí ele pega e diz assim: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, porque só tem como conhecer o Pai pelo Filho. E como é que eu vou ter parceria, amizade e fechar com o Filho? É não se escandalizando dele, porque se eu me escandalizo dele, eu não sou parceiro dele. Agora, se eu sou parceiro dele, eu não escandalizo dele, logo sou bem-aventurado. E quem é que não se escandaliza dele? Quem recebe o céu, quem recebe o povo, quem recebe os discriminados, entendeu? É esse papo que ele está dando. E aquele é quem o Filho quiser revelar, e só o Filho pode revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos que estás cansado dessa gente brada que te oprime, que te passa uma outra ideologia, que diz que o reino dos céus é outra coisa, está cansado aí dessa turma que diz que o reino do céu é porta aberta disso, porta aberta daquilo, vai prosperar, vai reinar em vida, vai comprar carro zero, vai ter casa, vai andar em lugares altos, vai te honrar, vai ser príncipe na terra, vai andar do lado do diabo, vai sentar no colo do capeta, do cão. Ele está dizendo: você que está cansado e oprimido por isso, vem até mim, que eu vos aliviarei. E vou te mostrar que isso é mentira do diabo, porque o que é verdade é que está no capítulo 11 de Mateus. É isso que ele está dizendo: vinde após mim, todos vós que estáis cansados dessa religião maluca, desse líder doido da cabeça, desse imbecil que não me recebe. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu vou te aliviar dessa gente ruim aí. Eu vou te aliviar. Pode vir que eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não sou igual a ele não, porque ele manda. Ele diz: tu não pode, se quiser tem que ser assim, e vai embora e coisa e tal. Cheio de marranha. Quem manda aqui sou eu. Afinal de contas, quem sabe sou eu na parada, e se não quiser e tal, e pai, some daqui, te dou a carta, rala peito. Eu não sou assim, eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo não é igual deles não, é suave, e o meu fardo é leve. Gente, esse é o Evangelho, essas são as Escrituras, e quem quiser dar crédito, que dê. Quem não quiser, continue imbecil, sem sabedoria nenhuma na sua imbecilidade, existindo como um idiota completo. Amém. Ai, ai.